Tá sofrendo o Dorival Júnior, é porque o Corinthians não tem um elenco, né? Quando perde 2 ou 3 peças, principalmente do meio pra frente, sente uma queda esportiva vertiginosa. E aí os resultados acontecem na ponta final, que é o time dentro de campo, que é a posição na tabela de classificação. Então não adianta, essa que é a grande verdade. Um campeonato extenso e o torcedor corintiano tem que ser inteligente. Fato. Porque Corinthians, Santos, São Paulo, sem ser redundante, eu sempre uso esses clubes como exemplos por conta de que estão vivendo momentos muito parecidos. Obviamente o Corinthians está um estágio acima desses dois que eu falei, que ganhou o campeonato. Ganhou o Campeonato Paulista no ano passado, mesmo com dificuldade, ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Supercopa do Brasil. Está no momento um pouco acima dessas equipes, mas os elencos são enxutos, são curtos. Ambiente pesado por conta de pagamento. É difícil você trabalhar numa empresa muitas vezes, você não sabe se vai receber o salário. Então, tudo isso atrapalha a ponta final, dificultando a vida do treinador, que tem que ficar tentando motivar o cara, sendo que a obrigação do clube é pagar o salário dia primeiro, tem que estar na conta. E aí muitas vezes não acontece isso, o jogador vai se desmotivando. Então, fato, por isso que eu falo, inteligência, sabedoria. O Dorival é um cara 10. É um cara maravilhoso, Dorival. Mas pessoas maravilhosas não dão certo em projetos que são fraudulentos, em projetos que são porcarias. Não dá certo. Aí Deus tira o cara dali. Fato. Oh, não, peraí. Eu coloquei um cara bom num negócio legal. Não tá dando certo, eu vou pegar o cara bom e deixo o trem. Então é o que tá acontecendo com essas equipes. Toda hora notícia, não é? Eu tô errado, gente. Toda hora é notícia aí. Polícia, dívida desses clubes ao qual eu falei. Aí não dá certo. Por isso que Flamengo e Palmeiras se sobressaem, se saem melhor, né? Vamos falar da classificação da competição antes de chamar lá nosso querido Essere Saldão. Alá! Não, é os jogos do final de semana, né? Perdão. Bragantino e Botafogo amanhã, Fluminense e Atlético Mineiro, São Paulo e Palmeiras. Meu Deus do céu, meu pai do céu. Ô, Jesus. Depois de perder, tomar uma trulitada, o senhor me coloca um Palmeiras contra nós, com o Lucas Bichado. 8ª rodada, gente, vamos lá. Agora os jogos do domingo, né? Tem mais jogos, mais partidas importantes em relação à competição do Campeonato Brasileiro. Domingão, olha lá, Vasco e Grêmio, Cruzeiro e Santos, Atlético Paranaense e Coritiba, Remo e Bahia. Mais jogos também, ainda no domingo, mais à noite. Inter de Porto Alegre, Chapecoense, Vitória e Mirassol, Corinthians e Flamengo. Jesus, meu Deus! Nossa Senhora! O clássico das nações. E a classificação geral da competição. Perdemos, o Jabuti caiu. O Jabuti despencou da árvore. Tá lá. Palmeiras assume a liderança da competição com 16 pontos em 7 jogos jogados. Algumas equipes têm um jogo a menos. Casos de Bahia e Flamengo por conta das finais dos campeonatos estaduais. Isso mexeu um pouco em alguns estados, é claro, por conta da diferença de outros estados em relação aos jogos finais. Mas a grande maioria, 7 jogos jogados. Bahia, 3º colocado, Flamengo é o 4º colocado na classificação, Fluminense é o 5º colocado com 13 pontos. Lá embaixo, Inter de Porto Alegre, Botafogo, Cruzeiro e Remo são os 4 últimos colocados do Campeonato Brasileiro. Se acabasse hoje, estariam rebaixados à 2ª divisão, né?